Qual a verdade oculta por trás do Natal? Natal significa nascimento, nós sabemos disso. Tanto que tem o pré-natal, quando a mulher grávida começa a fazer um tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde adequada para poder continuar gerando esse bebê. Chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do Natal, antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento. Mas a verdade oculta é que não é o nascimento de Jesus. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos o mês, não temos o dia, não temos nenhuma referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir de Noé, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. E nós podemos também aproveitar para falar também de um tema bastante comum, que é fruto de muitas perguntas aqui para o Verdade Oculta. Quem é a mulher da nota de R$2? Quem é a mulher da nota de R$5? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa, de quem é a cara? Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Vamos entrar na história? Então vamos retornar ao livro de Gênesis, no início da Bíblia. Ali passa-se o momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através da arca salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado. E quando ele ficou embriagado, ele tirou as suas roupas, ele ficou pelado. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição, tinha um chamado Cã, ou Cão em algumas traduções. E esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos. Olha Jafé, olha Sem, lá está o nosso pai, ele está totalmente nu e bêbado, cá. Isso não agradou Noé. Os 2 irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com rostos virados e pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé amaldiçoou Cão. Jogou sobre ele uma maldição, sobre ele e sobre a sua descendência. Noé disse que Cão agora passaria a ser escravo de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, mas que Cão seria agora escravo dos seus irmãos e as gerações assim também por consequência. De Cão nasceu Canaã, os cananitas, os cananeus. E o que aconteceu? Estando fora dos planos de Deus, estando amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cão, ele andou por caminhos errados. E ele teve filhos. Um dos seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher. Você sabe a Hillary Clinton? Agora você sabe a Jezabel, aquela mulher do Acabe? Coloca as duas aqui assim, ó, uma do lado da outra. Essa mulher que esse rapaz conheceu, esse Cuxi, era uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Diga-se de passagem, a Jezabel, esposa de Acabe, ela era devota de Samiramis, a mulher de Cuxi. Está escrito na Bíblia. Continuemos. Pois bem, Cuxi então se casa com Samiramis, uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Você sabe do que eu estou falando. E dessa união nasce uma criança.
nasce um garoto chamado Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Esse Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aí nos seus dias, nos meus dias, nos nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seguidores de Nimrod. Esse Nimrod, cujo nome significa os que se rebelaram, ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler dos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades. Aquela cidade de Nínive, que o Senhor mandou seu profeta ir lá pregar contra ela, Jonas, foi uma das cidades que ele criou. Mas não foi a única. Ele criou diversas cidades. E a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu aí nesse período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse avanço de Nimrod, como senhor do mundo, já naquela época, construindo as suas cidades, juntando as pessoas em grupos, o que era contrário ao que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e se espalhar sobre a face da terra e povoar a terra, e ele estava fazendo um processo inverso, ajuntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando, então, a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso o Deus Sol, o astro-rei Sol, ele dizia que era ele próprio. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia, nas orgias que praticava e incentivava, ele se apossou da própria mãe. Ele fez a mãe de mulher dele, Semíramis. Essa famosíssima. E Semíramis, então, deteve para si o título de deusa. Porque se o marido é Deus, o filho marido é Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também ela é uma deusa. E ela mesmo buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de tribo indígena. Isso está na Enciclopédia Britânica. Isso é história, fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, outra parte não. Mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem, Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô, chamado Sem, deu cabo dele, matou, espedaçou e separou os pedaços dele. Pô, mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então Semíramis, a sua esposa, mãe, conta uma história. Qual história? Ele não morreu. Ele foi para o lugar dele. Ele é o sol, olha ele lá. Ele está lá no sol. E nesse meio tempo ela me aparece barriguda, uma deusa barriguda, Semíramis, grávida, prenha. Como poderia? Se o marido, que é filho, subiu, virou o sol, como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica. Olha, Deus me engravidou. Vou conceber um fruto do Espírito de Deus. E na verdade, ela tinha arrumado um filho fora do casamento, isso é lógico. Do casamento com o filho, marido. Mas fora desse casamento, porque além de marido e filho, ainda era chifrudo. Essa é a realidade. Resumindo, essa Semíramis não valia nada. Essa mulher terrível, que hoje é homenageada por todo mundo, ela é a mãe das prostitutas, porque foi ela quem, junto com o filho, o marido, fundou a Babilônia. E a Bíblia chama a Babilônia de a mãe das prostitutas. Essa mulher, que é muito homenageada hoje, após a morte do marido e grávida agora, esperando uma criança, dizia que seu filho era o filho de Deus. Colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala em Tamuz quando cita uma passagem em que as pessoas no templo, de costas para Jerusalém, adoravam a Tamuz.
Esse Tamuz, que ficou sendo o menino Deus, vindo diretamente de Deus, de uma relação entre a mulher e Deus, uma suposta relação, ele nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Tamuz, filho do Deus Sol, portanto, se filho de Deus, também Deus Sol. Depois que Samíramis deu à luz ao filho chamado Tamuz, ela informou a todo mundo e começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação, a crença da reencarnação. Uma certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando. E, de alguma forma, um animal ou alguém matou esse garoto. O certo é que ele morreu no mato. E o seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Samíramis, para não dizer que o filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia de que o filho tinha voltado para o céu, que era o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod, o Deus Sol. E naquele tronco, aquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, ela disse que nasceu ali um pinheiro, e que esse pinheiro passou a ser a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E a toda data de aniversário de Tamuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitar esse pinheiro todo como o símbolo do renascimento de Tamuz. Uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. A Bíblia em Jeremias fala sobre isso. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa, enfeitá-lo, ela já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes. Porque as mulheres, as sacerdotisas e amigas de Semíramis, diz a história, que elas jejuaram e choraram 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. Daí também surge o hábito de se trocar presentes no Natal. Seguindo em frente, a própria Samíramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença do céu e do inferno e também surgiu a balança, a justiça, porque o que as pessoas faziam de bem e confessava era colocado de um lado da balança. E do outro lado da balança, as coisas que as pessoas não faziam de bom, ou seja, que faziam de ruim, eram colocadas do outro lado do prato da balança. E aí teria que ver a justiça, para que lado a balança pesaria. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Ela é o símbolo da justiça. Você pode observar a mulher com a balança. Da crença e das organizações de Semíramis, surgiram todos os fundamentos para tudo que se diz respeito à religião, ainda nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, os reinos criados pelos Nimrod, que é o antecessor dos senhores do mundo que hoje governam o planeta, aquele mesmo que criou a Torre de Babel, da qual o Senhor Deus dali expulsou todo mundo confundindo as línguas, e que agora estão tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam. É isso que eles querem. Eles querem voltar ao ponto em que foram interrompidos. Porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só voz, uma só língua. E Deus chegou lá e espalhou todo mundo. Deus interrompeu esse processo. Deus tirou o rio do curso, interrompendo. E agora eles tentam voltar novamente a uma única religião, a uma única voz, um único idioma, um único Deus, um único governo.
É para retornar exatamente ao ponto em que seu antecessor foi interrompido, Nimrod. E após o reino da Babilônia ser, então, desfeito, foram criados outros reinos, porque eles próprios destruíam os reinos aos quais eles conquistavam e tinham que conquistar novos reinos. Porque hoje eles pretendem dizimar a população? Porque não tem mais reino para ser conquistado. O Novo Mundo, as nossas Américas, essa região aqui, foi, na verdade, a última instância a ser conquistada por eles. Não há mais lugar nenhum no planeta para se conquistar. E eles não conseguiram sair do planeta. Nem na Lua conseguiram chegar. Não há o que conquistar mais. Então agora não tem outro jeito, a não ser dizimar todo mundo para recomeçar. Mas após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os deuses, esses mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, o filho do Deus Sol, Semíramis, a mãe do céu, a rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, elas passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, com outros nomes. Agora a Pérsia também cai esse império e começa a surgir um novo império através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E agora começa-se o império da Grécia a crescer. Esses deuses são levados agora para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus e assim por diante. Após a queda da Grécia, é a vez do Egito. E aí, esses deuses do Egito, eles são agora somados aos deuses persas, aos deuses babilônicos, aos deuses da Grécia, que são todos os mesmos, só que com outros nomes. Depois disso, chega o Império Romano. E no Império Romano acontece o mesmo fenômeno. Os deuses da Babilônia, os deuses persas, os deuses da Grécia, os deuses do Egito se somam aos deuses da Babilônia com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, a figura da mãe e a figura do filho. A família profana. E chega aqui aos nossos dias, e ainda hoje, nós temos Semíramis espalhado por todo lado. Aqui mesmo no Brasil, quando iam conquistando uma cidade, outra e outra, fundando essas cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro é São Sebastião. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, ou Aparecida do Norte. Hoje ainda acontecem as mesmas coisas que aconteciam naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro, nascimento do filho de Nimrod, chamado Tamuz, que a transliteração para os nossos dias, acredite se quiser, é Jesus. Uma nova família. Essa pode ser a comparação que nós aqui vamos fazer com a questão de uma religião que está sendo criada hoje. Uma religião nova, novas ideias. Agora você imagina, não mais um jovem na faixa etária de 20 anos de idade, mas um homem na faixa de 35 a 40 anos de idade que se separou. Ele se separou da esposa. Então a casa que ele havia construído ficou para aquela esposa. E agora ele vai se juntar a uma outra esposa. Então o que vai acontecer? Ele vai comprar outra casa e no lugar dele comprar móveis novos, ele vai pegar os móveis daquela esposa que já tem, porque também ela se separou de outro marido, e agora aqueles mesmos móveis virão para dentro da casa dele. Não há novidade, não há móvel novo. Há apenas uma nova residência com móveis que já são usados, que são de um casamento antigo. Você está me entendendo onde eu quero chegar, meu amado?
Eu creio que você já esteja entendendo, porque você é muito inteligente. Eu fico agradecido por isso. O que aconteceu quando foi criado o cristianismo foi exatamente o segundo casamento. Não foi um casamento novo. Foi o antigo casamento. É um fato, explodiu, não tem como tapar com a peneira. Aconteceu. Jesus nasceu. O cristianismo, queira ou não queira, ou pelo menos a sã doutrina de Cristo, a sã doutrina, aquela que o Senhor pregou e que os apóstolos ajudaram a manter, ela continuou subsistindo, escondido, camuflado, porque quem professava a fé era entregue aos leões, aos tigres, no Coliseu Romano, nas arenas para morrer. Mas não conseguiram acabar com as pessoas que professavam a sã doutrina, a fé em Cristo. Então cria-se aí o cristianismo, a religião. Agora, não é uma casa totalmente nova com um casamento novo. É, na verdade, o exemplo que eu dei do segundo casamento. Pega-se tudo enquanto é móvel velho, usado, cheio de manchas, e traz aqui para dentro. Tudo. Por quê? Porque não pode se perder público. Não pode deixar de fora, tem que se contemplar todo mundo. Não, porque eu sempre adorei o carvalho. Eu sempre adorei o carvalho, a árvore. Eu tinha até os bosques, ídolos para me adorar. Eu agora vou ser cristão, mas eu vou deixar meus bosques, ídolos do lado de fora? Não, traz para cá. Bota aqui, essa casa cabe tudo, traz. Olha, mas eu adorava o rei do Deus Sol. Eu ficava de costas para o templo do Deus vivo e adorava o Deus Sol. Eu vou agora ter que entrar para o cristianismo e deixar o Deus Sol do lado de fora? Nada disso. Venha, traga o Deus Sol para o cristianismo, mas eu sou aquela que eu choro 40 noites perante o Pinheirinho Tamuz. Eu sou aquela que ofereço bolos à rainha do céu. Eu vou ficar fora do cristianismo? Não, minha filha. Vem com a rainha do céu aqui para dentro também, aqui é igual coração de mãe. Cabe todo mundo. Olha, mas eu adorava tanto Odin, o deus da tempestade. Esse homem era demais. Não sabe que Odin é o próprio Nimrod, né? Tudo um só. Mas eu adorava, porque os escandinavos era Odin e tal. A região da Suécia, essas coisas, era Odin. Mas olha, eu adorava tanto Odin. Eu vou ter que agora deixar o Odin de fora? Não, não deixa o Odin de fora. Traz o Odin para cá. A gente dá outro nome a ele aqui no cristianismo, mas é o mesmo Odin. Manda para cá. Vamos fazer tudo aqui. Mas sabe o que acontece? Eu não vou ser cristão. Eu não posso ser cristão porque a Saturnália, essa festa em que começa dia 17 e acaba dia 24 de dezembro, essa festa maravilhosa em que podemos fazer orgias, em que homem com homem, mulher com mulher, nada é proibido. Não, não tem isso não, vale tudo. Essa festa era maravilha. Eu não vou ser cristão e deixar de fora, de maneira nenhuma, a Saturnália. Eu não posso deixar as homenagens a Saturno. Saturno, aquele astro. Não, não é aquele astro Saturno, é Nimrod. É com outro nome, mas é Nimrod, é Zeus, é a mesma coisa. Só que agora nós estamos em Roma. Agora é Saturno. E a Saturnália são as festas em homenagem a Saturno. Acontecendo de 17 a 24 de dezembro. Eu quero ser cristão, mas eu não vou deixar de fora. De maneira nenhuma eu deixo a minha festa de Saturno, porque é orgia o tempo todo. Ei, que maravilha! Orgia para adorar os deuses, eu não posso deixar de fora. Venha, traz a festa da Saturnália também para cá. Pode trazer que a gente transforma aqui em carnaval, é 4 dias de festa de folia, acabou a história. Traz para cá também, manda tudo. Venha ser cristão com a gente aqui. E assim, meu amado, foi o que foi acontecendo. Tudo enquanto era móvel sujo, sofá rasgado, tudo enquanto era cadeira com perna quebrada, tudo enquanto era televisão de Satanás, janela do inimigo, podre, com tubo de imagem sem cor, né, todo distorcido, traz. Veio tudo para dentro do cristianismo. Mas, irmão Rubens, você está falando do catolicismo? Também. Mas estou falando do protestantismo também. O protestantismo saiu do catolicismo. A religião evangélica é a mesma coisa do protestantismo. Saiu de Martim Lutero, em uma briga entre as sociedades secretas. Mas é tudo a mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Não pense você que você é o limpo, o outro é o sujo, não, porque é o sujo e o imundo junto. As práticas são as mesmas.
E você vê quantas denominações hoje estão aí preparadas para poder enfeitar tudo para o Natal. E tem até cantata de Natal. Então não venha dizer que é outra coisa, não. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Vamos em frente. Vamos continuar. A festa de Natal e o cristianismo em si, ele foi, na verdade, esse cristianismo criado pouco depois da morte de Cristo. Ele foi, na verdade, um meio para unir tudo o que se fazia já antes, só que agora com respaldo de ser em nome de Jesus, com respaldo de ser para Cristo, com respaldo de ser para os verdadeiros adoradores. E assim se foi fazendo, e assim se continua fazendo, e assim o é até hoje. Mas nós não vamos nos focar em toda a questão do cristianismo. Nós vamos continuar aqui com foco no Natal, que é o ponto central dessa prosa que nós estamos tendo aqui. Para caracterizar que há uma festa de Natal, uma comemoração natalina, é necessário que se haja então os enfeites do Natal. Enfeita-se a casa, enfeita-se os cômodos da casa, enfeitam-se as árvores do lado de fora da casa e o próprio governo, o sistema, também enfeita a cidade, fazendo árvores de Natal em tudo enquanto é lugar público. É uma coisa comum, os enfeites de Natal são coisas comuns. Porque são esses enfeites que realmente traduzem o espírito natalino, o espírito do Natal. E a árvore de Natal é um dos principais enfeites, porque a própria árvore já é também enfeitada. E esse costume de enfeitar a árvore de Natal, ele não é da festa de Natal e nem da comemoração de um suposto aniversário. É uma prática religiosa muito antiga. Nós já falamos aqui no vídeo passado que Semíramis, essa mulher que é tão homenageada por tantos e tantos e tantos, ela teve o filho chamado Tamuz, filho do Deus Sol, portanto também Deus Sol, o qual entre os egípcios é conhecido como Horus, aquele da pirâmide do olho que tudo vê, aquele olho, o olho de Horus, é esse mesmo. E Tamuz, nós já falamos sobre isso no vídeo passado. Ele, ao morrer, a sua mãe inventou a história de que quando ele caiu sobre um tronco apodrecido de uma árvore, aquele tronco germinou e ali nasceu um pinheirinho. E era um costume das sacerdotisas de Semíramis de prantear ali sobre aquele pinheirinho e nele colocar enfeites, colocar adornos, porque o pinheirinho era, na verdade, o nascimento do Deus Sol, o Tamuz, filho de Nimrod, que é conhecido também como Horus. Essa prática, ela é mencionada na Bíblia diversas vezes, porque a partir daí passaram-se a fazer cultos, cultuar ao pinheiro, às árvores. Inclusive, existem passagens que falam sobre esse tipo de culto. O profeta Jeremias descreve muito bem o que acontecia, que as pessoas pegavam essas árvores no bosque, levavam para casa e enfeitavam, e usavam pregos para poder colar os enfeites. É bem detalhada essa questão com Jeremias. Nós vemos também Gideão, que derrubou os postes ídolos e o bosque ídolo que seu pai havia feito para Baal. Bem, diga-se de passagem, Baal é o próprio Tamuz. E aquele símbolo principal de Baal, você sabe que é o obelisco.
E quando nós vemos então esses monumentos chamados obeliscos, que estão em todos os lugares, nas frentes dos palácios do governo, nas praças públicas, nós na verdade não sabemos qual o real sentido dele, mas aqui vai. Significa exatamente o órgão sexual masculino ereto, em posição de ataque, para ser utilizado. Você vê que isso está em toda parte. Até no Vaticano tem um obelisco, bem ereto no meio da praça, ali próximo mesmo do Papa. E é uma referência clara a Tamuz, o filho de Nimrod, que em outras culturas se chama Baco. E a festa de Tamuz, ela sempre aconteceu no dia do seu aniversário. A festa de Tamuz, a festa chamada Bacanal, porque o nome de Tamuz também é Baco, a festa de Baco, o Bacanal, ou seja, uma grande orgia em que homem com homem, mulher com mulher e até crianças no meio, tudo é normal. Nessa festa também as sacerdotisas de Baco costumavam ingerir o sêmen de vários homens ao mesmo tempo, colocados em uma taça. Isso é um ritual. E essas coisas terríveis, coisas horrendas, é o que é o Natal que você comemora. A origem é essa. Ah, mas eu não comemoro assim, isso não serve para mim, eu não comemoro assim. É uma festa que você comemora. É o Natal. Não importa a forma que você diga que você está comemorando. Você participa de uma festa que se originou dessa forma e que está dentro hoje de todo o conceito humano, porque justamente ela contempla aquilo que já contemplava antes. Você pode não usar de uma prática da festa, mas a festa é a mesma, não é outra, não tem como dizer aqui, negar que seja. Então eu dizia do pinheirinho. Era um costume das mulheres, das sacerdotisas, enfeitar esse pinheirinho todo. E até hoje, essa prática do pinheirinho de Natal enfeitado permanece também na festa natalina. A festa que comemora o nascimento do deus Tamuz, o deus Sol, que comemora o nascimento do deus Baco e justamente da festa bacanal que era realizada em 25 de dezembro. Agora, o que tem a ver 24 de dezembro com 24 de junho? O que tem a ver essas duas datas? Nós vamos voltar a esse assunto em seguida. Essas questões envolvendo o Natal, elas são muito amplas e demandaria aqui pelo menos umas 6 a 7 horas para que a gente pudesse detalhar tudo o que realmente significa o Natal. Mas como não há tempo hábil para tudo isso, nós estamos aqui sintetizando e eu espero que você esteja aí alcançando aí, acompanhando o raciocínio. Eu falei agora há pouco sobre a questão de duas datas importantes, 24 de junho e 24 de dezembro. E o que teriam duas datas tão distantes uma da outra, cada uma no extremo do tempo, em comum entre si? O que teriam essas datas de especial? O que estaria relacionando essas duas datas? Se você parar para observar, você verá que há uma comemoração em 24 de dezembro. E também há uma comemoração em 24 de junho. Em 24 de dezembro se comemora a véspera do Natal, a véspera do nascimento do Deus Sol. E em 24 de dezembro se comemora, aqui no Brasil, o dia de São João. E se acende uma fogueira para clarear, para iluminar tudo, né? É isso. O nascimento de Deus Sol, ele tem a ver com o solstício de inverno. Porque nós temos o hemisfério norte e sul. Você está entendendo, meu amado? Os vídeos que nós fazemos no Verdade Oculta, eles são bastante ilustrativos.
E nós procuramos, de uma forma bem didática e bem simples, passar as informações de coisas que são, às vezes, mais complexas. Então eu vou para o lado mais simples para poder explicar o mais complicado. Você observa uma coisa: o solstício é um fenômeno que ocorre quando a inclinação do planeta Terra ocorre de uma forma em que parece que o Sol está mais distante. Então você observa, por exemplo, 24 de junho, geralmente é uma época fria, para nós aqui, porque nós estamos aqui próximo ao hemisfério sul. Para nós, então, é uma época bastante fria e é o oposto do hemisfério norte. Por que 24 de dezembro é uma época mais fria? Porque, aparentemente, o Sol está mais distante, ele está menor no horizonte. Então você observa, por exemplo, um detalhe, meu amado. A esposa, ou você que é esposa, está fazendo agora a janta. E você vai fazer uma boa panela de feijão. A panela está no fogo. Se você chegar próximo dessa panela, você vai sentir um calor maior do que quando você se afasta da panela. Não é verdade? Quanto mais você chega perto da panela, mais quente fica. Quanto mais você se distancia da panela, menos quente fica. 24 de junho é como se nós estivéssemos mais longe do Sol, devido ao ângulo de inclinação do planeta Terra. Assim, os povos antigos achavam que o Sol estava pequenininho, nascendo, e que a partir de 25 de junho ele começaria a crescer mais ainda. Então seria como o nascimento do Sol. Chama-se solstício de inverno. Para nós acontece em junho, quando tem a festa de São João, que é o padroeiro da maçonaria. Agora, para o pessoal que mora do outro lado do planeta, é o contrário, ele ocorre em 24 de dezembro. Então, para eles, no hemisfério norte, aonde é frio, onde o Papai Noel veste aquele agasalho, para eles é como se fosse 24 de junho. Aí, nesse dia, o Sol parece que está pequenininho no céu, porque o ângulo de inclinação da Terra faz com que o Sol fique mais distante da Terra. É você mais distante da panela de feijão. Quando eles viam no céu aquele Sol pequeno, e que a partir daquela data de 25 de dezembro, ele começaria a ficar cada vez maior, porque, claro, ia começar a aparecer agora o verão. Então o Sol ia aparecer maior, ia ficar mais quente. Eles viam como se fosse o nascimento do Deus Sol. É o solstício de inverno, em 24 de dezembro no hemisfério norte. Esse nascimento do Deus Sol era relacionado a Tamuz, filho de Nimrod, o Deus Sol. Por isso, eles comemoravam esse Natal. Era o nascimento do Deus Sol. Era comemorado com bacanal, com cumilância, com glutonaria, com tudo em que é condenável, com tudo de terrível que possa se imaginar. Essa festa era uma festa terrível aos olhos dos seres humanos, e aí já nem falamos aos olhos do Senhor. Mas eram coisas terríveis. É o Natal, não é outra festa. É o Natal, é o mesmo Natal que você comemora. Vamos então, fechando a questão do pinheiro. O pinheiro de Natal era, na verdade, o simbolismo de Tamuz, que havia nascido do tronco podre da árvore, a qual Semíramis o encontrou ali morto quando ele foi assassinado. E os enfeites que se faziam na árvore de Natal, eles eram realçados também pelas mulheres, nelas próprias. Era a própria vaidade humana, que era o que personificava esse culto aos enfeites da árvore. O que eu quero dizer com isso? Você olha, por exemplo, uma figura vaidosa da palavra de Deus. O nome dela é Jezabel. Essa mulher Jezabel, ela se enfeitava totalmente. Ela era uma mulher que amava a vaidade. Tanto
que antes dela morrer, quando ela sabia que Jeú estava vindo e que o fim dela estava ali naquele momento, e o que aconteceu com Jezabel? Ela sabia que ia morrer, mas ela fez um último pedido. Não foi um cigarro. Ela pediu para ter a oportunidade de se pintar. E ela foi se pintar toda. Jezabel era devota de Semíramis. Era devota do culto da árvore. Era devota do Natal, do nascimento do Deus Sol. Então, eles acreditavam que quando as mulheres se pintavam, e até a filha de Labão tinha essas vaidades, porque quando foram buscar uma esposa para o filho do profeta em Israel, foi aconselhado que se levasse adornos de nariz para a filha de Labão. Eram os piercings da época. Então era uma vaidade também. A vaidade sempre existiu e sempre foi uma forma de cultuar. A pessoa se maquiar para ficar bonita, para realçar, é uma coisa. Agora o excesso se torna vaidade. E a vaidade é um culto a deuses estranhos, e nesse caso o deus Tamuz, o pinheirinho de Natal. Quando a pessoa leva para dentro de casa um pinheiro, seja comprado em qualquer loja, no shopping, e começa a enfeitar esse pinheirinho, o significado é de que essa pessoa está cultuando a vaidade humana. Esse é o sentido original. Esse é o sentido ao qual ele foi concebido. Então, a árvore de Natal, condenada por Jeremias, a árvore de Natal que Jerubaal contendeu contra ela, a árvore de Natal que significa o nascimento do Deus Sol, a qual sobre ele é feita as festas de Bacanal, e que acontecem coisas terríveis como as sacerdotisas bebendo sêmen dos homens que ali estão, e coisas mais horrendas que você pode imaginar. E todas essas coisas terríveis ligadas também ao culto da árvore. Então aqui você está sabendo da verdade oculta. Nós vamos seguir porque ainda não acabou. E neste último segmento nós vamos aqui então enfocar a questão da festa em si. A festa do Natal, que antes do cristianismo era conhecida como Brumália. Brumália era uma festa em que o principal homenageado era Tamuz, na figura do deus Baco. E então aconteciam-se as glutonarias e também os bacanais. Essa festa da Brumália, que ocorria dia 25 de dezembro, ela era o ponto máximo de uma outra festa, a festa ao templo de Apolo, feito já pelos romanos antes do cristianismo. A festa ao templo de Apolo, ela começava em 17 e terminava em 24 de dezembro, sendo seguida pela Brumália, que ocorria em 25 de dezembro. Hoje, quando comemoramos o Natal, na verdade nós estamos dando sequência a um costume anterior mesmo à criação da religião cristã. Nós estamos dando sequência a um costume pagão, de forma terrível, feito muito antes do nascimento do Jesus histórico, filho de Maria, filho do carpinteiro José, do Jesus mítico, filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Muito antes disso se praticava esse Natal, e era Brumália. Hoje, quando nós aproveitamos o Natal para uma reunião social com os amigos e com os familiares, e achamos que por isso o Natal então tem seu lado bom, e devemos dizer assim: não, eu não pratico nada daquilo. Olha, o que eu faço agora é uma reunião saudável com meus amigos, com meus irmãos, com meus parentes. Eu digo a você, meu amado, que de qualquer forma,
você está inserido no mesmo contexto da festa natalina. É a mesma festa de Natal, não é outra. Então, se é uma ocasião para reunir os familiares, para ter uma comunhão, por que não faz em outra época? Por que deixa para esse dia? Porque o espírito natalino é que envolveu você, como envolveu todas as outras pessoas. Esse espírito natalino não é de Deus. Efetivamente, esse espírito natalino é um espírito demoníaco, vindo diretamente das religiões pagãs de muito tempo atrás. Você observa que todos os elementos que compõem o Natal têm uma origem pagã. Eu já não vou nem entrar aqui no mérito da questão do Papai Noel, porque é mais do que sabido que ele representa São Nicolau. Pelo menos essa é a história que se passou para nós. Eu, particularmente, creio de outra forma. Eu creio que Papai Noel foi criado pelos senhores do mundo exatamente com um fim específico: tirar o sentido da existência real de Jesus. Eu creio que quando a criança começa a acreditar que existe Papai Noel e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Jesus Cristo, essa criança vai chegar a uma idade de 4, 5, 6, talvez 7 anos de idade, crendo dessa forma, crendo que Papai Noel tem a ver com Jesus. Papai Noel existe e Jesus também existe. E eu creio que após o momento em que essa criança descobre que Papai Noel é só um conto de fadas, que Papai Noel na verdade não existe, eu creio que também essa criança passa, por associação, a desacreditar que também Jesus existe. Então eu creio que é uma forma que os senhores do mundo encontraram para reescrever a história. Não tem como dizer que Jesus não nasceu um dia e não existiu. Então, associa-se a Jesus uma segunda figura, mas uma figura mentirosa. E quando a criança descobre que essa figura é uma mentira, a outra está associada a ela. E automaticamente também vai se pensar que essa outra figura também não existe. Eu creio que é para isso que criaram esse satânico Papai Noel. Essa aberração. Um homem que é onipresente. Ele consegue visitar todas as crianças ao mesmo tempo. Ele consegue descer por todas as chaminés e deixar presentes ao mesmo tempo. Então ele é onipresente. Ele consegue fazer o milagre da multiplicação. Porque o saco do Papai Noel é de brinquedo, nós já sabemos, essa é uma piada velha. O Papai Noel não tem filho porque o saco é de brinquedo. Essa é uma piada velha. Mas o saco do Papai Noel é pequenininho. E como é que pode um saco pequenininho caber tantos presentes? É porque ele faz o milagre da multiplicação. E as semelhanças com o Senhor Jesus não param por aí. Eu não vou continuar com esse assunto, porque eu tenho nojo do Papai Noel. Sempre tive. Eu tenho nojo dos enfeites de Natal. Eu quase vomito quando eu vejo. Eu tenho nojo, mas nojo mesmo. Enfeites de Natal me dão nojo. Mas não se abisme não, meu amado, de ver igrejas por aí que chamam de igrejas enfeitadas com Natal, não. O Senhor não é aquele que habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se essa igreja está enfeitada, está tudo certo, não tem nada errado nisso. Errado, se for o caso, é você que fica frequentando esses lugares, que eu acho que não deveria frequentar. Então, aqui mais uma vez, quando eu falo de coisa que eu tenho nojo igual Papai Noel, aí eu acabo até perdendo o fio da meada. É verdade. Só quero dizer para você o seguinte, essa é a verdade sobre o Natal, e ela não une as famílias. Porque você se unir para beber, para glutonaria, para comer, isso não é de Deus. A própria palavra condena a glutonaria, condena quem come muito. É uma coisa terrível.